Bom dia, irmãos, que a paz de Cristo Jesus esteja com todos, amém? Vamos dar início a mais um estudo, da Palavra de Deus. Hoje vamos fazer o capítulo 6 do Evangelho de João, tá? Mas antes, como sempre, eu vou dar uma repassada, na aula passada não, a aula passada foi o Adalto, no capítulo 5, sobre o que o Léo falou, tá? Então, o capítulo 5 do Evangelho de João, só para a gente recordar, ele iniciou falando sobre o tanque de Betesda, onde narra o terceiro milagre de Jesus, narrado ali no Evangelho de João, tá? Essa passagem é interessante, mostra um cenário aqui de curiosidade, de expectativa, já que Betesda significa casa da graça, casa de misericórdia, tá? E esse tanque, ele era conhecido por suas águas, A palavra diz que, em determinado tempo, um anjo agitava as águas daquele tanque e, após esse ato, o primeiro que entrasse ali no tanque, ele era curado. Expectativa, onde multidões de pessoas, se aglomeravam ali. Mas ele, sim, tenta dar uma justificativa para a sua condição, não é verdade? Quando no versículo 7 ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque, quando a água é agitada, sempre vem outro antes de mim e entra. Ou seja, a pessoa ia sendo curada, e ele ia ficando para trás. A gente vê aqui que a resposta desse homem revelou sua fé, mas uma fé limitada, as águas daquele tanque, tá? Só que a gente sabe que Jesus, logicamente, ele vai além das expectativas humanas, Jesus estava oferecendo para ele uma cura instantânea, Uma cura imediata, permanente, tá? Então, a gente vê, Jesus ordena para aquele homem que ele se levante, que pegue a sua cama e ande, tá? Então, esse foi um ato, mais um testemunho do poder de Deus, não é verdade? Sobre a enfermidade, sobre o sofrimento humano, tá? A gente, se for parar para analisar uma pessoa que está há 38 anos, presa a uma cama, não é verdade? Sem poder andar, sem poder se levantar, e a gente vê que, em poucas palavras de Jesus, esse homem teve a sua liberdade, não é verdade, restaurada, a sua saúde ali restaurados, tá? Então, volto a dizer, aqui mostra que Jesus veio trazer liberdade, cura, não só física, mas a cura para a nossa alma, amém? Só que em seguida, a gente vê o quê? Que Jesus é confrontado pelas autoridades judaicas, por ter realizado aquele tal milagre no sábado. Por quê? Isso aí infringia a interpretação da lei, não é verdade? Então, é outro fato interessante a gente ver que, ao invés deles celebrarem a cura daquele homem, não é verdade? A liberdade dele de andar, eles focaram na transgressão da observância ali da lei, do sábado, não é verdade? Mas a gente vê que, em seguida, a resposta de Jesus, é muito sábia, é reveladora, quando do versículo 19 ali, acho que até o final quase do estudo, até o 47, Jesus explica a sua missão. Em primeiro lugar, ele reivindica, a sua autoridade como sendo o Filho de Deus, não é verdade? E depois ele vai expor a falta de compreensão daquela gente ali, das autoridades religiosas, acerca da essência da lei, não é verdade? Do propósito divino que estava por trás da lei. Por quê? Porque a lei, aquela lei que eles conheciam, já anunciava Cristo. Então, a gente vê que eles eram semelhantes a Nicodemos, como vimos em aulas passadas ali. Por quê? Eles eram os mestres, da lei, porém eles não conheciam o Cristo que a própria lei apresentava, não é verdade? Que a lei anunciava que haveria de vir. Então, o legalismo gerava esse confronto,
entre a rigidez da religiosidade e a liberdade da graça, que é o que Jesus veio trazer, tá? Então, Jesus desafia aquelas autoridades quanto ao teor ali da lei, não é verdade? E também quanto à sua identidade messiânica, tá? Mas por que isso ocorreu? Por que eles não creram, né? A gente vai ver isso mais para frente. Porque Jesus não se encaixava na expectativa deles, né? Daquele povo. Eles esperavam um Messias político, um Messias nacionalista que viesse para libertar eles da opressão ali do poder de Roma, né? Eles não entendiam que Jesus era muito mais do que isso, não é verdade? Jesus veio como Filho de Deus, né? Cuja autoridade transcende qualquer limitação humana, não é verdade? Qualquer limitação política ou religiosa. Então, a gente vê aqui, Jesus era muito mais do que eles esperavam, na verdade, né? Então, além de nos libertar ali do legalismo, da religiosidade, Jesus ele veio trazer uma comunhão direta, né, entre o homem e o Pai, entre o homem e Deus, o Criador. Amém? Só em Cristo encontramos, né, amor, liberdade e a graça. Isso aí foi só um breve resumo de 1 hora aí de aula que o Léo falou na semana passada, só para a gente recordar, tá? Então, vamos iniciar agora o capítulo 6. Tem bastante coisa para falar, são 71 versículos, tá? Mas eu prometo que eu faço hoje. Do versículo 1 ao 14, narra o quarto sinal, né? Ou seja, o quarto milagre de Jesus, passagem bem conhecida, que é a multiplicação dos pães. Do 15 ao 21, narra o quinto sinal, né? Que é Jesus andando sobre as águas, outra passagem também bem conhecida. Do 22 ao 59, narra o discurso, né? Sobre o pão da vida, é uma mensagem bem importante. Pena que o povo, a grande maioria na época, não entendeu, não é verdade? E do versículo 60 ao 71, finaliza falando sobre a resposta de fé e rejeição, vai falar um pouco do desânimo, né, dos discípulos ali, e a confissão de Pedro. Eu vou ler aqui do 1 ao 3. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. Então, o primeiro versículo inicia falando sobre algum tempo depois, né? Esse algum tempo depois, lógico que indica um espaço de tempo indefinido, mas segundo ali os historiadores estudiosos, esse tempo se referia por volta de 6 meses, tá? Do final do capítulo 5 ao início desse capítulo 6, tá? Esses 6 meses é da aula do Léo para essa minha aula aqui, tá? Então, Herodes já havia matado João Batista, né? Já estava ao encalço de Jesus, e então Jesus ele atravessa ali para o mar da Galiléia, também era conhecido como mar de Tiberíades, tá? Tiberíades era a cidade ali, né, no mar da Galiléia, fundada ali por Herodes Antipas, e ele colocou esse nome Tiberíades em homenagem ao seu patrono ali, o imperador romano Tibério, tá? Mas enquanto isso a gente vê que os discípulos estavam, né, pregando ali em toda a Galiléia. As pessoas logicamente tinham curiosidades em Jesus, nem saber quem era Jesus, acerca dos seus milagres, e a palavra diz que uma grande multidão o seguia, no versículo 2, tá? Aqui também, eles seguiam Jesus, não necessariamente por crer em Jesus como sendo o Filho de Deus, mas por causa dos milagres, né? O Léo falou um pouco disso na aula passada, tá? Então, a gente vê que era uma fé fundamentada em milagres, né? E não na palavra de Deus, como nós conhecemos hoje. Era o famoso ver para crer, né? E então eles viam o milagre e passavam a crer, tá? Mas só que no início isso também era necessário, porque, como eu disse, os milagres, os sinais, era a credencial de que Jesus era o Messias que haveria de vir, não é verdade? Anunciado lá no Antigo Testamento, tá? Mas voltando ao mar de Tiberíades,
Aqui era um lugar bem conhecido por suas águas, tá? Ali existiam águas termais, medicinais, né? O povo usava para cura. Mas a gente vê que parece que Jesus ainda não tinha estado nesse local para pregar, tá? Mas se ele quisesse, se fosse seu objetivo alcançar fama, ali seria o lugar ideal, né? Mas a gente sabe também que, né, essa sua missão tinha outro propósito, não é verdade? E conforme o versículo 13, eles estavam numa região montanhosa, que provavelmente, segundo o evangelho de Mateus, deveria ser as montanhas lá de Golã, tá? Então, Jesus, ele vai e faz uma pausa ali para ensinar, amém? Versículo 4 ao 7, eu vou ler aqui. Estava próxima a Páscoa, a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Tá? Aqui, outra curiosidade, João fala pela segunda vez na Páscoa. A primeira vez foi no capítulo 2, foi quando eu fiz a aula do capítulo 2, tá? Mas a Páscoa, a gente sabe, era uma ocasião em que os judeus se lembravam do maná, do pão sem fermento, enfim, né? Eles se lembravam da libertação ali da escravidão no Egito, né? Do povo hebreu, tá? Então, eles se lembravam do pão sem fermento, né? Enquanto isso, a gente vai ver daqui a pouco que Jesus Jesus vai se declarar como sendo o pão vivo, o pão que desceu do céu. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? O versículo 5 diz que Jesus levantou os olhos e viu uma grande multidão, tá? Aqui essa grande multidão provavelmente caminhou, né, muitos quilômetros para se encontrar com Jesus, né? Imagina aquele monte de gente cercando Jesus, seguindo, né? Só que Jesus não se aborrece quando vê aquela multidão, tá? Então ele não achou que aquele povo todo perturbaria o seu momento ali de descanso, o seu particular com os discípulos, tá? Mas o seu pensamento a princípio foi o quê? Foi prover alimento, né? Alimento material para todo aquele povo após a longa caminhada, tá? Então ele faz a pergunta a Filipe: onde compraremos pão, né, para esse povo comer? Essa pergunta, ela nos lembra também a indagação de Moisés lá no deserto, quando ele diz, né, de onde eu poderia obter carne para dar a esse povo, tá? A diferença aqui é que no caso de Moisés, ele estava clamando a Deus, estava sendo pressionado pelo povo, né? Jesus já não, Jesus ele sabia o que ele ia fazer, não é verdade? E como diz a palavra, ele estava apenas testando ali a fé de Filipe, mas ele sabia que ele ia operar esse milagre para prover o alimento material para toda aquela gente. Mas aí uma pergunta: será que Filipe, será que ele percebeu que Jesus era capaz de fazer isso, né? Será que ele teve essa fé, tá? Aparentemente não, porque se a gente for ver aqui no versículo 7, ele faz alguns cálculos, né, rápido, e chega à conclusão de que nem 200 denários seriam suficientes para comprar pão, para sustentar toda aquela gente, não é verdade? Eu não sei quantos pães se compraria com 200 denários, mas com certeza era muito pão. Por quê? Um denário, segundo o Evangelho de Mateus, era o salário, era a diária de um trabalhador comum, né? Então, 200 denários equivaliam a quase 7 meses, né, de trabalho. Então, seria muito pão, né? Porém, como disse Felipe, nem assim seria suficiente para alimentar aquele povo todo. Então, era muita gente, tá? Vamos ver o que ocorre a seguir, versículo 8 ao 13. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado.
Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada, que haviam pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido, tá? Então a gente vê aqui, diante daquela grande multidão que seguia Jesus, ele vê ali a necessidade, né, da fome, né? Necessidade física, a fome do povo ali. Então ele decide agir, né? E ele se utiliza da oferta de um rapaz que possuía ali 5 pãezinhos e 2 peixes, né? Logicamente, humanamente falando, isso aí seria, né, insuficiente para alimentar aquele povo todo, tá? Mas a gente vê que nesse momento Jesus opera ali o milagre da multiplicação, tá? Um detalhe, esse milagre é um convite, né, à confiança em Deus como provedor acerca das nossas necessidades, tá? A gente vê que Jesus aqui multiplicou de uma forma extraordinária o pouco recurso que ele tinha, e dessa forma ele alimentou, imagino eu, por volta de umas 10 mil pessoas, né? A palavra diz que eram cerca de 5 mil só homens, ali com certeza acho que haviam mulheres, né? E crianças também, tá? Então, mais uma vez, a gente vê ali o poder divino, né? Verdade? De Jesus, a autoridade ali, sobretudo, sobre a natureza, né? E a capacidade de prover muito mais do que nós imaginamos, não é verdade? Um detalhe aqui a gente vê, Jesus estava ali pregando, né, a palavra de Deus para o povo, era o alimento espiritual, mas ele também proveu o alimento físico, né? Então ele estava atento em todas as necessidades humanas, né, daquele povo, tá? Também queria destacar aqui a atitude desse jovem aqui, né, que cedeu o pouco que ele tinha, demonstrando ali, não é verdade, disposição, generosidade, né, disposição em servir, né, porque ele entrega aquela oferta, como eu disse, aparentemente insignificante, diante da grande população que havia ali, não é verdade, mas ele confiou no que Jesus podia fazer. Como eu sempre digo, quando eu faço a oferta, né, com esse ato ele se tornou um participante ali da obra de Deus para abençoar muitas pessoas, tá? Então, enfim, foi dessa forma que Jesus operou ali esse grande milagre, que inclusive esse é narrado nos 4 evangelhos, tá? Para finalizar essa parte aqui, no versículo 13, diz que encheram 12 cestos, né, com os pedaços de 5 pães por aqueles que tinham comido. É interessante, esse relato para não deixar dúvida que ali foi um milagre, foi algo sobrenatural, não é verdade? Por quê? O resto de 5 pãezinhos encher 12 cestos é algo sobrenatural, né? Não tem como não crer, tá? Como eu disse, essa passagem nos ensina a repartir, né, o que temos, mesmo quando a gente considera ser pouco, porque quando nós retemos, né, o pouco que nós temos, aquilo ali não se multiplica, né? Não é verdade? Mas se a gente compartilhar, com certeza Deus vai fazer a multiplicação necessária para atender a muitos ali, não é verdade? Para saciar muitos. Versículo 14 e 15. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que queriam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte, tá? Esse versículo 14, que fala sobre o profeta, é uma referência lá em Deuteronômio 18:15, tá? Que diz aqui, ó: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no, tá? Aqui era Moisés já anunciando o intercessor que haveria de vir ao mundo, né? Entre Deus e o homem, tá? Porque o povo já sabia disso, mesmo desde o Antigo Testamento, que viria, né, o intercessor, que viria o Messias, não é verdade? Mas, volta a falar, eles acreditavam, né, mas não que viria, mas não como filho de Deus. Eles esperavam ali ansiosos, alguém que viesse para libertar eles do poder da opressão de Roma, não é verdade? Então, eles esperavam que um rei, um monarca terreno, né, como eu disse, a
a fé deles não era genuína, não é verdade? Então, eles não estavam dispostos a crerem em Jesus como sendo ele o Filho de Deus, o Salvador, não é verdade? Eles não estavam dispostos a confessar os seus pecados, a ter Jesus como seu Senhor e Salvador, não é verdade? Então, eles queriam, volto a dizer, um rei humano, um herói nacional, né? Só que a gente vê, né? É lógico, Jesus não se comoveu com esse apelo, né? A vaidade ali, tá? O orgulho, tá? Até porque a gente sabe que o seu propósito, ele sabia disso, a sua missão na terra era muito mais dolorosa, né? Querer entregar sua vida na cruz do Calvário em prol de toda a humanidade, né? Todos somos pecadores, né? Era derramar o seu sangue ali. No versículo 16 ao 21. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro. E Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado os 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenho medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam, né? Aqui já é o próximo sinal, fala sobre Jesus andando sobre as águas, passagem também bem conhecida, né? Então, esse relato de Jesus andando sobre as águas, a gente vê aqui, né? É mais uma narrativa aqui, né, que revela tanto a divindade de Jesus, como sendo Filho de Deus, como o seu cuidado com os discípulos, né? A gente vê, a princípio, Jesus encoraja os discípulos a embarcarem ali naquela embarcação, né, no barco ali. Enquanto isso, ele se retira para a montanha para orar. E a palavra diz que enquanto os discípulos estavam no mar, surgiu ali, né, se formou uma grande tempestade, né, ventos fortes, ondas agitadas, tá? Aqui um detalhe, na verdade, fala aqui sobre esse mar da Galileia, mas no mar da Galileia ele não é um mar, né? É um grande lago, o maior lago de Israel, fica ao norte de Israel, tá? Só não tem ligação nenhuma com o oceano, tá? Porém, pelo fato de ficar a 213 metros abaixo do nível do mar, então ali ocorrem sim tempestades, não é verdade? A água fica agitada, né? Isso em decorrência do choque das correntes, né? De fria com massa de ar quente, então causa tempestade e até hoje é muito perigoso navegar aí naquele local, tá? Enfim, a palavra diz que ocorreu essa tempestade e que os discípulos temeram. Então foi nesse momento de aflição aí que Jesus surge, andando, né? Caminhando sobre as águas, tá? E a gente vê que a sua presença ali sobrenatural trouxe consolo, trouxe segurança ali aos discípulos, né? Mas a princípio eles ficaram com medo, né? O Evangelho de Mateus, né, que dá mais detalhes e diz que eles acharam que era um fantasma. Inclusive Pedro que indaga ali, né? Senhor, se és tu, faça com que eu vá andando, né, até ti sobre as águas, né? Enfim, tem aquela dúvida de Pedro, tá? Mas, enfim, a gente vê que após Jesus entrar no barco, né, a tempestade cessou, todos chegaram ao seu destino ali em paz e segurança, não é verdade? Esse aí foi o quinto sinal, o quinto milagre ali, é descrito por João, né? Como eu disse, só Deus poderia andar sobre as águas, desafiar aí, né, a lei da física, não é verdade? E acalmar as águas ali, aquele mar, de uma maneira sobrenatural. Versículo 22 ao 27. No dia seguinte, a multidão tinha ficado do outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças.
Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: Na verdade, é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aqui a gente vê que Jesus, ele repreende a multidão. Por quê? Porque Jesus discernia, né? Sabia qual é a verdadeira intenção no coração daquele povo. Porque mesmo eles testemunhando ali, né, os milagres de Jesus, eles viram ali, mas eles não entendiam, né, o seu real significado. Como eu disse ali, né, os milagres eram a prova de que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias. Porém, eles só estavam interessados em quê? No bem material, né, nos benefícios materiais, tá? Aí Jesus, essa parte é interessante, aconselha eles a não trabalharem, né, pela comida que se estraga, pela comida que perece. Só que aqui, né, logicamente, Jesus não está dizendo que eles não deveriam trabalhar para manter a sua vida diária, né? Não é isso. Mas para que isso não fosse o seu principal objetivo, não é verdade? Um homem não pode viver como que seu corpo físico fosse tudo, né? Apesar que tem muita gente que acha assim e pensa dessa forma, né? Mas, além do corpo físico, né, possuímos a alma e o espírito que também deve ser nutrido, tem que ser alimentado. Mateus 4,4 diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, tá? E quando Jesus, outra coisa, quando ele diz trabalhar não pela comida que perece, né, dá a impressão também que é necessário trabalhar ou fazer alguma obra que nos torne dignos de ser salvos, não é verdade? Mas lógico que não é isso, porque a gente vê que em seguida Jesus diz, o Filho do Homem vos dará, né? Isso logicamente é pelo fato de não existir nada que nós possamos fazer que nos torne dignos, né? De salvação, merecedores de nada, tá? Então, eu falo isso porque pelo fato da gente viver no mundo, a gente vê aí fora, cheio de religiões, né, que pregam a salvação através de obras, que é necessário você fazer alguma coisa para ser salvo. Então, talvez até seja por isso tão difícil as pessoas crerem na graça, né, na misericórdia de Deus, que é tão fácil, basta apenas crer no sacrifício de Cristo como o único meio pelo qual havemos de ser salvos, né? E a gente vê que isso é o que diz no versículo 27, Deus o Pai o confirmou com o seu selo, né? Aqui significa que Deus autorizou Jesus como o doador da vida, né? Quando nós colocamos selo em alguma coisa, é para confirmar ali a sua veracidade, sua procedência, não é verdade? Então, aqui é a confirmação da vontade de Deus, do plano de Deus, amém? Vamos lá, versículo 28 ao 40. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos esse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, né?
Então aqui, né, voltando lá, versículo 28, a gente vê que o povo entendeu errado essa afirmação aqui de Jesus, né? E eles perguntam acerca das obras que Deus requer, o que Deus requer, né, de nós. E no versículo 29, Jesus declara que a única obra, né, verdade, requerida por Deus é o que? É a fé no Messias, não é verdade? Porque se a gente for ver, a obra é de Deus para o homem, né? E não o contrário, não do homem por Deus. A salvação, ela vem exclusivamente do favor imerecido, da misericórdia de Deus. Então, é de Deus para o homem. Eu digo isso porque até hoje, volto a falar, as pessoas que não, né, lógico que não conhecem a palavra, tentam ganhar o passaporte para a vida eterna através de esforço próprio, né? Isso é próprio do ser humano, o homem gosta de sentir, né, que há algo que ele possa fazer que o torne merecedor da salvação, não é verdade? Tipo, se eu conseguir de alguma forma colaborar para a minha salvação, eu vou ter também um motivo para me vangloriar, né? Isso aí enche o ego do ser humano, é próprio do ser humano, não é verdade? Mas em seguida, olha só, Jesus diz o quê? Que a obra de Deus está em crer naquele, né, naquele que me enviou, não é verdade? Então Jesus diz isso por causa da hipocrisia do povo, porque eles fingiam querer trabalhar para Deus, não é verdade? Mas, na verdade, eles estavam ali diante do Filho de Deus e não queriam compromisso nenhum com o próprio Cristo que estava ali diante deles, tá? E, além disso, a gente sabe também que as obras não precedem a salvação, né? Mas o caminho é inverso, não é verdade? Primeiro passo, crer em Jesus como único, exclusivo e suficiente Salvador, né? E depois ocorre essa mudança de vida, né? Volto a dizer, a única obra que o pecador pode fazer é confessar os seus pecados a Jesus e ter Ele como seu Senhor e Salvador, não é verdade? Só que, como a gente vê aqui, eles queriam o quê? Um sinal para crer, né? É uma coisa até... Eles tinham acabado de presenciar ali a multiplicação dos pães e peixes, né? Então, mais do que isso. Depois, aqui no versículo 31, quando o povo fala sobre os antepassados que comeram o maná lá no deserto, né? Então, eles pensavam, mais uma vez, volto a falar que o Messias viria, mas para suprir as necessidades físicas dele, em vez das necessidades espirituais, né? Pregar salvação, a palavra de Deus. Mas no versículo 32, a gente vê que Jesus corrige o povo, né? Dizendo o quê? Que o maná não veio de Moisés, mas foi Deus quem proveu, quem enviou, tá? E em seguida ele diz que esse mesmo Deus enviou ele, Jesus, como sendo o pão da vida, não é verdade? Que desceu do céu para dar vida ao mundo. A gente viu no versículo 35, quando o povo pede desse pão, aí Jesus se declara como sendo ele mesmo o pão da vida, né? Por quê? Volto a dizer, o maná supriu as necessidades, durante um período, foi algo ali momentâneo, por um tempo, mas Jesus, ele supre as nossas necessidades, né? Principalmente as necessidades espirituais, é algo para sempre, tá? Só que os judeus não entendiam que Jesus falava como si próprio, como sendo o pão da vida, né? Então era difícil, Jesus falava, estava ali ensinando e eles não entendiam. Mas a gente vê que Jesus, não, lógico, ele não desanima com a incredulidade daquele povo ali, porque ele sabia, lógico, que os propósitos de Deus se cumpririam, né? Seriam cumpridos, e que a sua missão era fazer a vontade de Deus, tá? Como ele diz no versículo 38, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, né? Aqui também é interessante, Jesus está querendo dizer para eles, não é verdade, que a sua vida não iniciou ali em Belém, na manjedoura, né, mas que ele sempre existiu desde a eternidade, junto com o Pai, né? Porém, ele, obedecendo ao Pai, se tornou servo, tomou a forma humana e veio ao mundo, né, para entregar sua vida, o seu sacrifício ali na cruz do Calvário, tá? Mas isso também é interessante, não significa que Jesus não tinha vontade própria, mas sim que a vontade dele estava de acordo com a vontade do Pai, com a vontade de Deus, né? Como diz o versículo 40, a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Amém? Versículo 41 e 42.
Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer de si do céu? Esses judeus eram os representantes ali do Sinédrio, tá? Que começaram a criticar Jesus por essa fala, por ele ter dito que desceu do céu, não é verdade? Então, eles achavam, como é que eu posso dizer, que isso aí era uma afirmação muito grave, algo muito pesado, né? Para descer do céu, não podia ser homem, nem que fosse o maior dos profetas ali, né? Por isso eles dizem, esse não é Jesus, o filho de José, né? Então, para aqueles líderes religiosos, o fato deles terem conhecido José e Maria, não é verdade? Era a prova de que Jesus não veio do céu. Então, para eles não existia nada de sobrenatural ali em Jesus, né? Na origem de Jesus, tá? Só que, se a gente prestar atenção, eles estavam totalmente errados, não é verdade? Porque se a gente for ver, nem humanamente falando, José não era pai de Jesus, né? Porque ele não teve um relacionamento com Maria. Jesus nasceu da Virgem Maria, né? Foi um nascimento virginal, não é verdade? Então, sendo concebido ali pelo Espírito Santo. Então, a gente vê que essa falha de crer no nascimento virginal de Jesus é que levava eles à incredulidade. Isso aí a gente vê que até hoje é comum, né? Tem muitas pessoas que não creem em Jesus como sendo Filho de Deus, tá? Versículo 43 e 44. Respondeu Jesus: parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia, tá? Aqui Jesus volta a falar da vida, né? E ele explica. Ele diz que ninguém pode ser salvo a não ser que seja sido enviado, né, por Jesus. É o convencimento ali, né, do Espírito Santo, tá? Então não existe outro caminho. Versículo 45 ao 47. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna, né? Ou seja, todo que ouvir o Pai, que aprender, né, de Deus, ele vai, o caminho ele vai encontrar Jesus, né? Então Deus atrai as pessoas ali ensinando-as. Depois João declara que Deus nunca foi visto, né? Nunca foi visto por ninguém. Ele diz isso também lá em 1 João 18, 5,37. Essa é a terceira vez que ele fala isso. Porém, o que ele quer dizer é que é possível, sim, crer em Jesus e ter, né, a vida eterna, tá? Até porque, se a gente for ver, é lógico, o ensino de Deus, da palavra de Deus, tem como foco principal Cristo, né, o sacrifício de Cristo, como único meio de salvação. Versículo 48 ao 51. Eu sou o pão da vida. Vossos antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, né? Aqui, Jesus, mais uma vez, se diz ser o pão da vida. E ele fala isso aqui, né, porque os judeus mencionaram lá o maná, né, lá dos antepassados no deserto. Eles desafiam Jesus a produzir um alimento tão maravilhoso quanto aquele maná, não é verdade? Então Jesus explica que aquele maná lá no deserto foi algo momentâneo, que sustentou o povo, né, durante um determinado tempo. Porém, aquele maná nunca poderia conceder a vida eterna a ninguém, né? Todos os que comeram do maná na época morreram, né? Não ficou ninguém, né? Por quê? Volto a dizer, o maná era apenas para essa vida, não tinha poder nenhum para dar a vida eterna para ninguém, né? Foi algo temporário, paliativo, tá? Mas, em contraste, a gente vê que Jesus fala de si mesmo, né?
quando ele disse, se alguém comer desse pão aí, que não morreria. Isso, lógico, também não significa que a pessoa não ia morrer fisicamente. Todo mundo vai morrer, né? A não ser os que ficarem, né, quando Jesus vier. Mas que após a morte física, Jesus está querendo dizer, essa pessoa teria uma vida eterna no céu, seria ressuscitado no último dia, né, teria uma eternidade ali, né, com o próprio Jesus. E quando ele fala sobre esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, logicamente é referente ao seu sacrifício, né, a sua morte ali na cruz. Verso 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos, né? Aqui o povo estava interpretando ao pé da letra algo que Jesus estava falando de uma maneira figurada, não é verdade? Então estava falando do modo figurado. 53 ao 58. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum, tá? Então, olha que interessante, a gente vê aqui Jesus, ele complica, né, mais ainda a situação quando ele diz, se não beberem o sangue do Filho do Homem, né, não terão vidas em si mesmo. Primeiro ele diz, se não comerem a carne, agora se não beberem o sangue. Lá em Levítico, né, 7:23, diz, os judeus não podiam, né, comer sangue, beber sangue. Então, eles não estavam entendendo nada o que Jesus estava falando ali, e a gente vê que cada vez ele se sente mais insultado com aquelas palavras de Jesus, tá? Então, quanto mais Jesus falava, menos eles entendiam, tá? Aqui eu também queria fazer uma observação, quando Jesus fala sobre a sua carne e o seu sangue, isso aqui logicamente não é se referindo à ceia do Senhor, tá? A ceia é por volta de 1 ano após esse fato, né, esse ocorrido aqui, né? Foi instituída bem depois. Mas, na verdade, o que Jesus queria dizer, o quê? Que a vida é tão simples, que a vida eterna só é possível quando se crê nele, né? Quando se alimenta dele, da palavra, de tudo que ele estava dizendo, né? Então, só é possível obter esse benefício através da fé, não é verdade? Então, Jesus estava falando sobre a importância de crer nele, né? Como único meio de salvação, como único meio de se obter a vida eterna. Para encerrar aqui do versículo 60 ao 71. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhes respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu quem os escolhi os 12, todavia um de vocês é um diabo. E o último versículo 71 diz assim, ele se referia
a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Tá? A gente vê aqui, mais uma vez, as palavras de Jesus, né? Provocam fascínio, né, nas pessoas, mas também a gente vê que gera muitas dúvidas, não é verdade? Em muitos, tá? Então, esse seu discurso sobre comer sua carne, tomar, beber o seu sangue, né, como era ali um símbolo de comunhão, era isso que ele estava querendo dizer. Mas isso deixou, logicamente, muita gente ofendida pelo fato de não entender, né, as palavras de Jesus, tá? Então, eles diziam que o que Jesus falava, que ele estava explicando, era muito difícil, né, de se entender. Então, muita gente aqui nessa época vacilou na fé, né, deixou de seguir Jesus, tá? Mas a gente vê que, mesmo assim, Jesus não recua, né? Ele reafirma a sua essência como sendo filho de Deus, e explica que as suas palavras são espírito e vida, tá? E que só através dele poderíamos ter a vida eterna. Interessante, a gente vê que Jesus não se preocupou em agradar a todos, não é verdade? E nem em diluir ali a verdade para poder facilitar, né? Para facilitar a aceitação do que ele estava falando ali, mas ao contrário, ele desafia os seus seguidores a ter uma fé autêntica, né, para estar com ele ali, tá? Mesmo que isso significasse a rejeição da grande maioria, né, que foi o que ocorreu. Isso aí está na palavra de Deus, na hora, lá no crivo final, a peneira é fina, né? A grande maioria vai ficar. Então, a mensagem principal desse estudo de hoje, né, e que as pessoas da época ali não entenderam, né, essa aqui, que Deus deu, o João 3,16, né? Deus amou o mundo ao ponto de entregar seu Filho unigênito para morrer, né? Por todo aquele que nele crê, para nos dar a vida eterna. Então, Jesus nos deixou o melhor dos alimentos, que é o quê? A palavra, a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra de salvação. Amém? Possamos sempre poder preencher o vazio das nossas almas com as coisas de Deus, né? E não com as coisas do mundo. Amém? Agradeço a oportunidade mais uma vez.